Olá, nossa aula hoje é de História, nós vamos dar continuidade, ainda estamos no conteúdo As Grandes Navegações e hoje nós vamos ver uma nova visão de mundo. A chegada dos europeus na América fez com que diferentes partes do mundo se interligassem. Alguns povos que até então tinham pouco ou nenhum contato entre si foram muito afetados. Produtos, pessoas e culturas passaram a circular a partir de então entre a Europa, a América e a África. Com a viagem de Colombo, ampliaram-se os conhecimentos de geografia e novos mapas tiveram de ser produzidos. Observe os mapas desta página. O primeiro, produzido em 1489, antes da viagem de Colombo, retrata apenas a Europa, a África e a Ásia, pois o continente americano ainda era desconhecido dos europeus. Já o segundo mapa, de 1507, foi produzido alguns anos depois dos primeiros contatos dos europeus com a América. Essa é a primeira vez que o continente é representado separado da Ásia, ainda que de maneira bastante imprecisa, além de ser a primeira vez que o nome América aparece em um mapa. Veja bem, então, eles não tinham, né, o mapa, eles eram desconhecidos para eles, então era como se não existisse, o mapa não era registrado aqui no mapa de 1489. Já no mapa de 1507, né, já começou a aparecer no mapa mundi, que representava o mundo, né, os continentes, o continente americano, né, começou a aparecer, a primeira vez, né, que apareceu. Então, a gente vê essa nova visão de mundo, né? Então, as pessoas que viviam na América, os povos, eles às vezes não tinham nenhum contato, né? Pouco ou nenhum contato, e começaram a ser afetados. Por quê? Porque eles começaram a ter contato com culturas diferentes, né? Com costumes, idiomas diferentes, e também a questão das doenças, né, desconhecidas até então para esses povos que viviam na América, né, chamado de índios devido a eles pensarem, os europeus pensarem que estavam chegando às Índias, né, por isso começaram a chamar os nativos de índios. Por isso, depois que os europeus chegaram ao continente americano, em fins dos anos 1400, a América ficou conhecida como Novo Mundo e a Europa como Velho Mundo. Por muito tempo, esse episódio ficou conhecido como a descoberta da América. E aqui está entre aspas, por quê? Porque a descoberta da América, né, isso foi uma visão dos europeus, pelo olhar dos europeus, né? Agora, as pessoas que viviam na América, né? Então eles não do ponto de vista de quem vivia, né, na América, não foi uma descoberta. Por isso que coloca a descoberta entre aspas, porque essa descoberta revelando uma visão eurocêntrica, né? Uma forma de olhar do mundo e a história a partir da Europa. Então, por isso que fala, né? Entre aspas, e colocou, porque é uma visão eurocêntrica, né? Então, eurocêntrica, né? Uma visão do olhar europeu. Essa questão da descoberta, né? Porque para quem vivia nesse continente, não houve nenhuma descoberta, né? Sobre o olhar da Europa, né, sobre o continente, pois pressupõe que a América não existia. Eles pressupõem nesse sentido que a América não existia antes que os europeus a conhecessem, e desconsidera os diversos povos indígenas que já viviam nesse território e desenvolviam sociedades complexas. Então eles já tinham, né, já tinham povos com seus costumes, né, já tinha uma sociedades que viviam nesse continente, né? Então, desse ponto de vista, se considerando a descoberta, é como se não existisse, né? Desconsiderando todo esse povo, essa organização que já viviam nesse continente. Vamos para a nossa
a atividade. Observe a imagem a seguir e responda quais grupos estão representados, né? Olha, chegada de Colombo à América. Então, aqui está perguntando, ó, quais grupos estão representados na imagem. Então, nós vamos ver o que? São os europeus e os indígenas americanos, né? Europeus e os indígenas americanos. O que os indígenas estão oferecendo aos europeus? Então, a gente vai observar bem aqui, ó. A gente vai olhar bem para a imagem, né? O que eles estão oferecendo aos europeus? Objetos de metais preciosos. A gente pode estar observando aqui, ó. O que estão na mão deles, né? O que eles estão oferecendo. C, em sua opinião, o que a cruz e a lança simbolizam? Então, olha só, vocês vão observar aqui, ó. Temos aqui a cruz, né? E temos a lança. O que simbolizam? A cruz representa o poder religioso, né? Nós sabemos que um objetivo dessa expansão mesmo era a questão de difundir mesmo, de espalhar, de pregar o cristianismo. Então, a cruz representa o poder religioso e a lança representa o poder das armas, né? Reúna-se em grupos e conversem. Vocês consideram que a chegada de Colombo à América representou a descoberta do novo continente? Escrevam suas conclusões e depois compartilhem com a turma. Veja bem, a gente não tem essa possibilidade de fazer isso em grupo, né? Mas o que você acha, na sua opinião, né? Porque nós vimos que, de acordo com o olhar europeu, né, que eles chegaram, eles acham que foi uma descoberta, né? Consideram uma descoberta. Mas esse mundo ele já existia, né? Ele já existia antes deles chegarem. Então já existiam povos, os nativos, né? Já existiam as sociedades organizadas. Então está querendo saber, perguntando para você se como, né? Se a chegada representou, a chegada de Colombo representou a descoberta de um novo continente, né? Então, nós vamos, reúna-se com um colega, converse. Vocês consideram que a chegada de Colombo à América representou a descoberta de um novo continente? Então, agora vocês vão fazer com a conclusão de vocês, de acordo com o que a gente estudou. Então, na visão da Europa, sim, né? Eles descobriram um novo continente. Mas considerando que eles esse olhar não consideram as pessoas que já viviam aqui, que já tinham, né, uma sociedade organizada, que já tinha uma sociedade desenvolvida, que tinha seus costumes, né? Então, fica para você colocar aí. O que você vai pensar sobre... faz uma pergunta para você, na verdade, você vai responder. A chegada de Colombo representou a descoberta de um novo continente? Então, é isso que vocês vão responder. Para os europeus, sim, mas na sua visão, né, em sua opinião, o que você acha? Isso representou mesmo a descoberta? E por quê? Né? Você pode responder dessa maneira. Se você acha que sim, você vai escrever, registrar. Eu acho, ou em minha opinião, sim. Mas aí você vai explicar por quê. Se você acha que não, também você vai colocar e vai explicar por que não. Agora nós vamos ler a página 68 do livro didático. A viagem de Pedro Álvares Cabral. Nomeado pela coroa portuguesa para comandar uma expedição para a Índia, Pedro Álvares Cabral recebeu ordens para tomar posse em nome de Portugal das terras que encontrasse no caminho. Durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicut, Cabral desviou do caminho, pois naquela época suspeitava-se que ao sul do continente que Colombo havia alcançado existiam outras terras. Assim, em 22 de abril de 1500, a frota chegou ao local que depois seria chamado de Brasil. Cabral aportou na região da atual cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Veja bem, então nós vamos começar, a gente começa a ver o quê? Que, primeiro, Pedro Álvares Cabral, ele foi nomeado, ele foi,
para ser o comandante da expedição, né? Foi nomeado pelo rei de Portugal, pela coroa, e também ele tinha ordem de tomar posse, né? Recebeu ordem de tomar posse em nome de Portugal das terras que ele encontrasse. E foi onde que eles chegaram, né? Desviou, né? O caminho, porque eles acharam que mais ao sul do continente, onde Colombo já havia encontrado, né? Já chegado à América, que tinha mais terras, outras terras, e foi quando ele chegou em 22 de abril de 1500, né, na terra que hoje é chamada, né, que hoje é o nosso país, Brasil, né, que foi mudando e depois foi chamado, né, recebeu o nome de Brasil, que atualmente é o nosso Brasil, né. Cabral aportou, né, na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Então eles chegaram, né, lá, chegaram pela Bahia, foi o primeiro contato que os europeus tiveram com a terra que hoje é chamada, né, que hoje é o nosso país, né. Naquela época não foi chamado logo de Brasil e nem também era país, começou a tomar posse, então ele encontrou o Brasil, né, então eles tomaram posse sendo de Portugal, né, em nome de Portugal. Nativos e portugueses. Quando os portugueses encontraram os nativos, ofereceram a eles chapéu, colares e crucifixo, como faziam na África Ocidental. Em troca, receberam dos indígenas cocares, arcos e flechas. Dias depois, os tripulantes de uma das embarcações da frota voltaram a Portugal para dar notícias ao rei. Alguns homens ficaram no local e o restante da expedição seguiu viagem para Calicut, na Índia, onde chegaram em setembro de 1500. Então, veja bem, eles chegaram ao Brasil em abril, alguns homens da tripulação voltaram a Portugal, né? E outros ficaram no local e o restante da expedição seguiu a viagem, né? Que a viagem de origem era, né, ir para Calicut, na Índia. Então a gente pode, aqui tem uma Praia da Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabralha, no estado da Bahia, né? Então a gente pode, esse é o provável lugar onde a esquadra de Cabral desembarcou, né? Então, esse é o provável lugar, de acordo com os estudos, né? Com os registros. Vamos, então, para a nossa atividade. Número 6. Observe a linha do tempo com os principais marcos das expedições portuguesas e as rotas marcados no mapa abaixo. Então, aqui nós temos uma linha do tempo, né? E aqui temos o mapa com algumas rotas. Eu sempre falo, aqui no slide acaba ficando mais difícil para a gente ler mapa, né? Porque eu acabo tendo que aumentar, mas aí diminui a nitidez. Mas no PET vocês conseguem visualizar muito bem. Aqui nós temos 1415, né? Aqui temos a conquista de Celta, 1418, né? Então chegada da Ilha da Madeira, 1427, chegada aos Açores, que nós já vimos antes, né? 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança, 1498, Vasco da Gama chega à Índia, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, né? Então, temos essa linha do tempo marcada aqui, né? Então, vamos os principais marcos das expedições portuguesas e as rotas marcadas no mapa. Então, aqui tem a época, né? A linha do tempo, e aqui temos temos as rotas aqui. Expedição portuguesa durante as grandes navegações. Então, nós temos toda mostrando aqui, olha, temos as rotas com os pontinhos, né, com as legendas. Então, vocês podem estar fazendo a leitura. Aqui nós podemos fazer a leitura. No texto de vocês está bem maior, né? Vocês podem fazer a leitura de cada cor, porque cada cor tem um significado, né? Então,
de verde, viagem de Bartolomeu Dias, azul, viagem de Vasco da Gama, vermelho, viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, nós temos essa, né? Então, tá aqui a legenda de o que significa cada linha, cada cor, né, da linha, qual que representa. Aqui, preenche os quadros com números de 1 a 6, seguindo a ordem cronológica da chegada dos portugueses aos locais indicados no mapa. Então, seguindo a ordem cronológica, né? Então, você vai marcar de 1 a 6. Aqui, por exemplo, olha, Celta aqui, né? Quando que a gente vai marcar aqui? Então, a gente vai colocar aqui quem é ele aqui. Então, aconteceu a ordem cronológica. Cronológica vem o tempo, né? Marcando o tempo. O que aconteceu primeiro? Uma sequência de tempo, de fatores, né? Essa sequência de marcos e de acordo com o ano. Então, a gente pode observar aqui, ó, quem vai ser a número 1. Vamos pegar aqui, ó. Então, o número 1 tá aqui. Número 1. Agora, a gente vai fazendo a leitura aqui, vamos ver quem é a número 2. Né? Então, quem vai ser o número 2? Açores, Ilha da Madeira, Cabo da Boa Esperança, Índia e Brasil. Então, quando está colocando Índia aqui, a chegada foi quando Vasco da Gama chegou à Índia. Então, vocês vão colocando aqui quem é a número 2 nesse caso aqui. A gente pode olhar assim, ó. Olhando aqui pela essa linha do tempo aqui, fica super fácil, ó, porque a gente já tem aqui Ilha da Madeira, então vai ficar número 2. E aí vocês vão olhando nessa sequência que vai lendo e vai observando aqui. Açores, tá aqui, chegada aos Açores. Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Então, vocês vão fazendo a leitura e associando que onde está Brasil, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Então, é muito simples essa atividade aqui, é só observar e fazer a ordem, né, observando a linha do tempo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.